Boa noite, seja muito bem-vindo ao Palavras Cruzadas, hoje aqui a partir do Paço Arquiepiscopal de Braga. O Sr. Arcebispo Dom Jorge Ortiga é hoje o nosso anfitrião. Ele é um homem polémico, mas é um homem também das questões dos nossos dias, ligado ao património, à arquitetura, à história, às questões sociais, à juventude. Sr. Arcebispo Dom Jorge Ortiga, muito obrigada por nos receber hoje aqui no Paço. Ora, levantou-me aí variadíssimas questões. Evidentemente que a cidade de Braga é uma cidade com muita história, história ligada à nacionalidade portuguesa, porque o país nasce de Braga Guimarães, não é? Mas já muito antes, não é? Braga como capital do Império Romano se impôs e por isso mesmo hoje temos também Braga é conhecida e reconhecida por variadíssimos restos arqueológicos que nos manifestam esta passagem dos romanos por Braga. A Arquidiocese de Braga entra, digamos assim, um pouco mais numa intervenção ativa, mas desde o princípio do cristianismo, não é? Logo nos primeiros séculos, não é? Há uma presença do arcebispo de Braga que vai sendo como que o motor em muitas áreas e em muitos setores da vida da cidade e naturalmente também da Arquidiocese. E daí que o património que Braga é detentora é um património marcadamente religioso, como a história também naturalmente o é, mas é religioso porque o património é quase todo realizado pelos arcebispos em momentos concretos da história da Arquidiocese. De tal modo... Se me permite, daqui a pouco falaremos já do vastíssimo património aqui da cidade de Braga, muito ligado também à Igreja e aos seus arcebispos. Gostava que me dissesse, Braga hoje é a cidade da juventude, capital da juventude. Como é que o senhor, que é um homem tão ligado às pessoas, ao dia-a-dia, ao comum dos cidadãos, vê a cidade de Braga, capital da juventude, e os jovens nos tempos de hoje aqui em Braga? Braga é a capital da juventude porque, segundo as estatísticas, ainda é dos distritos mais jovens do país, da Europa também, não é? E por isso mesmo penso que foi essa a razão e o motivo para que fosse admitida como capital europeia da juventude. Ora, eu sempre fui um apaixonado pelos jovens, estive do lado dos jovens e estou do lado dos jovens, não é? E vivo naturalmente esta realidade de Braga, capital europeia da juventude, com alegria, por um lado, porque me parece que é uma oportunidade para refletir sobre os problemas que afetam a vida da juventude. Isso não o é, devia ser, talvez não seja tanto quanto as coisas deveriam acontecer desta maneira. Eu, desde o princípio, desde o dia de abertura de Braga, capital europeia da juventude, sublinhei que não deveria ser apenas um conjunto de eventos, mas deveria ser muito mais, uma oportunidade para parar, para refletir e para abrir portas, perspectivas para os jovens. Mas, efetivamente, teremos que reconhecer que a realidade da juventude é uma realidade muito complicada, particularmente naquilo que diz respeito ao emprego e, nomeadamente, ao primeiro emprego, não é? É uma cidade que tem a Universidade do Minho como um polo dinamizador, portanto, uma juventude devidamente qualificada e que nem sempre tem diante de si aquelas perspectivas que gostaria de ter. Há muitos sonhos, muitos projetos, há muitas iniciativas positivas e então os jovens do Minho e de Braga também são capazes e manifestam essa sua capacidade, não é? Através de um empreendedorismo e de uma inovação que me parece que se vai impondo. Há aqui gente muito empreendedora. Evidentemente, é isso que eu ligada estou a dizer. Ligada até a formações do Think You Can Pitch e coisas desse género, onde a inovação é a palavra de ordem. Evidentemente, a Universidade do Minho, sem dúvida nenhuma, tem sido um polo dinamizador, mas por outro lado, sublinhando este aspecto positivo, não é? Eu não posso também esquecer outros jovens que não têm idênticas possibilidades, oportunidades, não é? Pois os jovens impõem-se, e muitos se impõem, talvez aqueles com mais capacidade ou com mais, pelo menos, iniciativa, mas há muitos outros que têm dificuldade em encontrar trabalho, naturalmente para ter aquela vida que gostariam de ter dentro daquela área, daquele setor que escolheram como um curso que naturalmente depois não lhe vai proporcionar uma profissão que lhes dê capacidade para viver, não é?
Recentemente, o Primeiro-Ministro convidou inclusive os jovens portugueses mais preparados a emigrar. Acha que esta é uma solução, Sr. Arcebispo? Ora, esse convite formulado pelo nosso Primeiro-Ministro, não é, terá o sentido e o significado que naturalmente ele lhe quis dar. Não é? Pessoalmente, a mim não me choca muito, não é? E não me choca muito num outro sentido, que eu me explico. Não é? Eu creio que hoje, quer queiramos, quer não, nós vivemos numa aldeia global. O mundo é esta aldeia global. Não é? Os nossos jovens, para trabalhar, muitos deles conseguem emprego em multinacionais. E já trabalham uma parte do tempo aqui, outra parte do tempo, sei lá, em Nova Iorque ou em Londres ou coisa parecida. E a nossa juventude já está habituada, não direi a uma imigração estável, não é? Mas está habituada pelo menos a este corre de um lado para o outro para procurar confrontar-se com uma realidade que naturalmente a sociedade moderna lhes impõe, não é? Por isso, pode acontecer e às vezes pode efetivamente ser naturalmente uma solução, até porque aquilo que interessaria defender, na minha maneira de ver, era a possibilidade de uma estabilidade familiar e de uma estabilidade também pessoal, não é? Que nem sempre acontece. E se os jovens partirem para a imigração, isto corta-se, acontece afinal o que aconteceu nos anos 60 com a nossa imigração, que dividiu muito famílias, independentemente dos aspectos materiais. Era esse o problema que eu estava, digamos, a sublinhar, não ter esta oportunidade e esta possibilidade de constituir uma família estável, não é? De poderem naturalmente, a partir dessa família, delinear um projeto de futuro, não é? Com as consequências inerentes, não é? Outro tipo de imigração, que já agora, já que fala na imigração, falo de uma outra preocupação que me acompanha, é que efetivamente ainda continua na região de Braga muita gente, e já sem qualificação, já estou a fugir ao assunto, a emigrar, não é? E que é um problema, e onde nós, a Igreja, nos empenhamos e teremos que nos comprometer ainda mais no sentido, sobretudo, de elucidar esses portugueses que imigram, condicionados pela situação... Dos riscos que correm como riscos também. que correm, porque partem sem ter a certeza de encontrar um emprego e depois encontramos determinadas situações, não é, no estrangeiro, não é, que continuam a deixar ficar mal o nome de Portugal, porque vemos no estrangeiro já muitos sem-abrigos que são portugueses que partiram à procura de trabalho e não o conseguiram. A situação piorou, Sr. Arcebispo? O contacto, e neste momento tenho algum conhecimento neste último ano, até pela situação que passamos, uma vez que tenho, a nível da Conferência Episcopal, a responsabilidade também da pastoral da mobilidade, e portanto estou em contacto com as nossas comunidades católicas no estrangeiro, onde temos sacerdotes, não é? Então, esses sacerdotes nos dizem que estamos quase que a voltar aos anos 60, não é? Onde efetivamente os nossos imigrantes chegam a uma Suíça, a uma França, a uma Alemanha, sem aquela proteção e sem aquela segurança, e que batem imediatamente à porta da missão, e que nem sempre os sacerdotes, com a respectiva comunidade, conseguem ajudar, dar a ajuda que naturalmente deveriam dar, como naquele tempo passado também não foi possível dar. É um trabalho muito importante que a Igreja realiza lá fora, não é? Através das comunidades, que nem sempre é reconhecido, não é? Mas que continua a ser, e continua a ser dramático para muitos, porque vão sem a devida preparação, sem a devida certeza de trabalho, de habitação, vão correndo riscos, não é? Que não pensaram, que não refletiram sobre eles. Não é? E essa é com certeza também uma preocupação da Igreja. Gostava de lhe lançar um desafio. Sr. Arcebispo, falamos de Braga, capital europeia da juventude. A juventude está também muito ligada ao desporto, e o futebol, uma coisa importante também aqui em Braga, cria ídolos extraordinários. Como é que vê esta relação dos jovens e, enfim, do futebol, destes ídolos todos? Nós sabemos que a juventude olha muito para os ídolos, não é? E deixa-se condicionar muito por aquilo que os ídolos apresentam, seja no mundo do desporto, seja da moda, seja do cinema, seja da arte, não é? E parece, à primeira vista, que por aquilo que
naturalmente se vai vendo, não é? Que a vida de um desportista, de um futebolista, melhor dito, não é? É uma vida fácil, que proporciona, digamos... Muito dinheiro. Muito dinheiro, não é? E por isso mesmo há uma ilusão da parte de muita juventude. Eu, pessoalmente, sou daqueles que lamento as quantias exorbitantes que alguns jogadores de futebol ganham, não é? Podem merecer, podem pensar que é justo, dizer-me que é apenas um período da sua própria vida, não é? E também lamento, digamos assim, que o desporto seja apenas futebol. Até porque o senhor, que eu sei, gosta muito de outras atividades desportivas e acha-as importantes. Eu acho que é indispensável o desporto pelo desporto. O desporto é algo que condiciona a vida humana. Se olharmos para a história, portanto, do nosso passado, não é? Passado humano, nós verificamos que o desporto acompanhou sempre a humanidade. Olhando para a história dos romanos, nós verificamos que o jogo como jogo sempre existiu e é condição indispensável para um desenvolvimento. Só que é o desporto numa dimensão muito mais ampla. E parece-me que aqui que os poderes públicos, políticos, né, deveriam ser capazes de levar a juventude não só a ficar, digamos assim, no mundo do futebol, mas deveriam ir muito além e abrir perspectivas para a juventude, para que pudessem efetivamente ter oportunidades e saborear, eu direi, a beleza e a grandiosidade de tantos outros aspectos, tantos outros desportos que poderão naturalmente praticar. Não é? O Sr. Bispo alguma vez praticou desporto? Pouco, gosto não me sinto devidamente, digamos, habilitado com nada de particular, mas gosto e ainda hoje podendo, mas mais, nem sequer como amador, mas mais como algo de passatempo, digamos assim, não é? Hoje, no Palavras Cruzadas, é o meu convidado, Jorge Ortiga. Estamos aqui no Paço Arquiepiscopal de Braga e eu gostava de saber como é que era o seu dia-a-dia, Sr. Arcebispo. O nosso dia-a-dia cada dia é diferente, não é? Particularmente a minha grande preocupação é o estar perto das pessoas e o ser capaz de me aproximar de todos, de ricos, de pobres, crentes, não crentes, não é? Homens da política, homens do desporto, homens da indústria, homens das artes. Não é? Portanto, este sentido de proximidade é uma grande preocupação que tenho na vida do dia-a-dia. E direi que há um tempo significativo da minha vida não direi gasto, mas ocupado desta maneira. Evidentemente que depois temos aquele trabalho específico nosso, não é? De contacto com as nossas comunidades, e isto é muito importante. A vida de um bispo é uma viagem permanente, ir ao encontro das comunidades, e não só das cidades, mas também das aldeias, e eu penso que no meu caso concreto, eu conheço a realidade do distrito de Braga, ou da Arquidiocese de Braga, mas conheço não pelos livros, não por aquilo que eu ouvi dizer, mas pela presença física, pelo contacto. Não é? É por isso que me preocupa, por exemplo, imenso o nosso interior, a zona do interior, com a desertificação, com as pessoas de idade, as pessoas... Dom Jorge Ortiga, segundo o julgo saber, uma das grandes preocupações que o senhor tem quando visita aqui o distrito de Braga é que há muita gente idosa que vive sozinha. Há cada vez mais esse problema a sentir-se aqui na região, não há? Há muitas pessoas idosas, e era um problema que eu iria dizer, que efetivamente vivem sozinhas porque os seus filhos não encontraram condições para poder, naturalmente, estruturar a sua vida no ambiente onde nasceram. Foram à procura dessas condições para uma cidade de Braga, para Lisboa, ou então mesmo para o estrangeiro. As pessoas de idade não quiseram e não querem sair daquele lugarzinho onde sempre viveram e vivem em casas, muitas delas sem o mínimo de condições, não é? E por isso mesmo com uma vida também muito dura, pela vida em si mesma, pelas condições, mas particularmente também pela solidão em que se encontram. Então aqui a Igreja está presente e procura estar presente, não é? E pessoalmente eu costumo dizer, nós temos 551 paróquias, portanto, que estão espalhadas por toda a Arquidiocese, não é? E digo que
o trabalho que a Igreja faz, particularmente aos fins de semana, aos sábados e aos domingos, não é? Com a simples abertura da Igreja e com algum ato de culto, é algo que faz com que as pessoas saiam, porque essas pessoas de idade saiam de casa. Vêm à missa, mas também vêm à missa, convivem uns com os outros, estão mostrar que estão vivas, não é? E a comunidade terá que estar mais sensível, porque nem sempre somos capazes de fazer aquilo que deveríamos fazer. Dom Jorge Ortiga, bate-lhe aqui à porta a pedir coisas. Imensas vezes, imensas vezes. Olha, particularmente o emprego, o trabalho, e direi que isso é todos os dias, a apresentação de currículos desta área, daquela, ver se é possível encontrar qualquer solução, esse é um aspecto. Mas depois também situações, digamos, de carência e de necessidade, não é? Terei que dizer e terei que confessar que habitualmente não procuro, ou melhor, procuro não dar a resposta imediatamente, mas encaminhar para as nossas estruturas, as nossas instituições, nomeadamente para a Cáritas ou para as conferências vicentinas, não é? Porque... Mas a Cáritas e as conferências vicentinas estão com grandes dificuldades de dinheiro nos tempos que correm. Aliás, o senhor esteve ligado, ainda está também à Conferência Episcopal e sabe isso, penso que melhor que ninguém. Estão a passar dificuldades muito grandes, não estão, neste momento? A Cáritas e as conferências vicentinas, pois, têm muitas dificuldades porque os pedidos aumentam, e aumentam significativamente, não é? Porque, naturalmente, as carências para pagar os medicamentos, para pagar a água e a luz, para a renda das casas, tantas outras coisas, tantas outras situações. E, portanto, nós, sei lá, nomeadamente na Cáritas, não é? Nós temos gente que está a atender pessoas diariamente, não é? Procurando responder quando é possível e, se não é possível, nos dar uma palavra de alento e de coragem e apontar, digamos, uma perspectiva para o futuro. Nomeadamente, a Diocese de Braga criou o que nós chamamos o Fundo Partilhar com Esperança, que é um fundo mais social, digamos assim, que vamos recolhendo aquilo que o nosso povo é capaz de partilhar, como o nome diz, né, para poder gerar esperança em muitas pessoas. Né? E é com esse dinheiro que nós vamos ajudando, dentro daquilo que é possível, com critério, porque também nestes casos aqui não podemos deixar de ignorar, existem oportunistas, há gente que também se quer aproveitar da situação de pobreza ou quer enganar. A palavra exata é esta, digamos assim, não é? E, por exemplo, teremos que estar atentos, não é? Mas o que é certo, há muita resposta, muito concreta, que anualmente vamos apresentando um certo relatório, mas que também nem sempre se conhece, não é? Devidamente, como se poderia porventura conhecer. Estou a falar com Dom Jorge Ortiga, arcebispo de Braga, e o arcebispo de Braga ainda muito recentemente falava dos que não ousam sujar as mãos com a vida real das pessoas. O que entende com isto, Sr. Olha, essa expressão, coloquei-a numa homilia creio que do domingo de Páscoa, não tenho bem a certeza, não é? E o que é que eu quis dizer com isso, não é? Quis dizer uma coisa que para mim é muito importante, não é? Com muita frequência nós colocamos o cristianismo dentro da Igreja. Isto é, nas devoções e na participação na Eucaristia, nos sacramentos, nas orações, nestas coisas mais do íntimo, do interior de cada um. E o cristianismo não é isso. Jesus Cristo não se remeteu ao templo, mas Jesus Cristo, lá está, sujou as mãos, indo ao encontro de muitos problemas concretos, realizando milagres, ouvindo as pessoas, escutando, procurando dar de comer a quem tinha fome e corresponsabilizando também os teus apóstolos, dizendo, dai-lhe vós também de comer, não é? E, portanto, eu parti da ideia que me veio à mente que Jesus Cristo foi crucificado, Jesus Cristo foi sepultado, e ao ser sepultado, como habitualmente, houve como que a purificação do próprio corpo que estava todo ensanguentado, não é? E num lençol, envolto num lençol, onde nós temos o Santo Sudário ainda em Turim, segundo a tradição, que reproduz, digamos, a imagem do corpo do próprio Jesus Cristo que terá ficado gravado nesse lençol, não é?
E eu quis precisamente dizer que muitas vezes nós, os católicos, nós, os cristãos, não somos capazes de sujar as nossas próprias mãos indo ao encontro dessas misérias, desses dramas, é também uma autocrítica, problemas. Não é, Sr. Bispo? Evidentemente. Digamos, alguma soberba de algumas pessoas. Eu acho que normalmente, ou direi que com muita frequência, interpretam as nossas palavras como um recado mandado, sei lá, para os políticos, no caso concreto, para os ricos, para os poderosos. Pode ser verdade, digamos assim, mas a mensagem da Igreja, e particularmente por aquilo que a mim me diz respeito, é para todos, mas é particularmente para dentro da Igreja, para que os católicos sejam capazes de se comprometer muito mais no conhecimento dos problemas reais da nossa população e, dentro daquilo que lhes for possível, procurar dar resposta. Sabendo que não temos capacidade para dar resposta a todos os problemas, sabendo que, naturalmente, o Estado não pode, de maneira nenhuma, demitir-se das suas funções, sabendo que uma sadia democracia tem que ser alicerçada naquilo que nós dizemos o princípio da subsidiariedade. Estamos numa saudável democracia? Nem sempre a vejo, nem sempre a encontro, digamos assim, precisamente por isto que eu acabei de referir, não é? Por vezes, mas é um juízo e se estiver a pensar mal, alguém que me corrija, porque também gosto de ser corrigido, não é? Mas muitas vezes vejo mais interesses que poderão ser interesses pessoais, mas particularmente interesses partidários, não é? Defesa de interesses partidários e nos interesses partidários, porventura, de determinadas ideologias, não é? Do que, efetivamente, a preocupação pelo bem comum. Porque isto é que me parece que é a verdadeira democracia. Sermos diferentes, pensarmos de modo diferente, termos ideias diferentes da própria sociedade, mas tornarmos-nos capazes de agir em comum. A democracia não é apenas um voto, é uma ação em comum e é uma ação em comum para se procurar aquilo que é bem para todos e não apenas para alguns. Aqui é um jogo que me parece que é muito importante. A democracia não é apenas eu poder dizer aquilo que eu quero, não é apenas no dia das eleições cantar vitória porque houve mais votos neste determinado partido, mas é efetivamente cuidar do bem comum de um povo, que é este povo que nós amamos, não é? Os nossos políticos, os nossos sindicalistas estão a tratar bem do povo português? Até porque o senhor, até muito recentemente, levantou alguma crítica relativamente, por exemplo, à CGTP. Vamos pôr as coisas muito concretamente. Eu acabei de referir que nem sempre verifico isso, não é? Procuro ter uma relação com todos, acabou de dizer da questão da CGTP, não é? Tenho recebido, tenho conversado. Agora com a atual direção, ainda não, mas com a anterior direção, encontrei-me variadíssimas vezes, conversámos, dialogamos, apontei as minhas ideias, as minhas sugestões, não é? Mas, efetivamente, pois devo reconhecer que, por vezes, acho que não nos limitamos a anunciar os problemas, mas não ousamos também fazer propostas concretas, não é? E por isso mesmo levantar os problemas é muito bom, mas ao mesmo tempo juntos discernir caminhos de solução para os problemas, eu penso que isso é que é fundamental, não é? O património é uma das questões que interessa também muito ao Arcebispo Dom Jorge Ortiga. Porquê, Sr. Arcebispo? Eu diria que da parte da Igreja há um esforço muito grande, digamos assim, em cuidar do nosso património, em procurar preservar, para poder ser usufruído. É sempre estas duas palavras que nós usamos, não é? Procurar dignificar conservando, e hoje o conservar e fazer com que o nosso património tenha uma determinada qualidade, não é? Não o estragando, mas procurando também torná-lo, digamos, acessível. Isto é muito complicado, não é? Para que efetivamente ele possa naturalmente ser usufruído, não é? Da nossa parte da Igreja temos feito um esforço, às vezes, que ultrapassa um pouco as nossas reais capacidades, não é? Mas seria interessante olharmos um pouco mais para o património. Até porque, se me permite, não é? Dizem, e eu acredito nisso, que um dos caminhos para a solução dos nossos problemas da nossa região passa muito pelo turismo.
o mundo, este mundo do verde, digamos assim, o Minho mais verde. O turismo religioso é importantíssimo em toda esta região. No turismo, o turismo religioso, não é? Mas não sei até que ponto é que somos capazes de apoiar devidamente, não é? Criar condições para que, efetivamente, o turismo religioso seja uma oportunidade para poder dar trabalho, e isto é o fundamental, não é? Dar trabalho a muitas pessoas que se poderiam fixar aqui na sua região, não é? Fixar nesta região, dando-a a conhecer, manifestando-a na beleza da natureza, porque ninguém ignora isso mesmo, e no património que está disperso. Não é um património apenas centralizado em Braga, mas em qualquer recanto do Minho. Não é apenas a Sé, as não é apenas a Sé e o Bom Jesus. Há o Bom Jesus, que eu penso que é uma das preocupações. O Bom Jesus, sem dúvida nenhuma, que é um tesouro, que é um ex-libris, não é? Que dentro da tal recuperação da instância tem sido uma aposta da nossa parte, não é? Tem sido uma grande aposta. Temos conseguido alguma coisa, ainda não conseguimos aquilo que gostaríamos de conseguir, não é? E estamos a trabalhar, iremos continuar a trabalhar. Precisamos de mais apoios, não é? Porque o benefício não é da Igreja. Poderá, em alguma coisa, ser da Igreja. O problema é que, nesta altura, considera-se que a cultura e o património são quase um luxo face às dificuldades que se têm. Esse é que é o problema, sabe? Se nós estamos a celebrar Guimarães, capital europeia da cultura, aquilo que eu dizia há momentos em relação à juventude, que não a capital da juventude, Braga, não poderia apenas ser eu vou dizer uma linguagem muito popular para nos entendermos, uma girândola de foguetes, que é muito bonita, não é? E que se vê aquele fogo lindo naquele momento, mas depois que desaparece. Não é? Mas que deveria ser uma oportunidade para repensarmos a problemática da juventude e também a problemática da cultura. E nós temos um património cultural que não está apenas no património artístico, o nosso património imaterial é maravilhoso. Há um conjunto de tradições, um conjunto, portanto, de modos de viver, de encarar a vida, que poderiam ser uma oportunidade para ajudar, naturalmente, o país e, nomeadamente, esta região, a sair um pouco mais daquela situação, eu vou lhe dizer, dramática, em que algumas pessoas, naturalmente, estão a passar. Que é, de facto, o desemprego, uma das suas grandes dores de cabeça. Estamos a chegar ao final desta entrevista. Sr. Arcebispo D. Jorge Ortiga, agradeço-lhe imenso este tempo que dispensou à Regiões TV, mas eu gostava que me dissesse, para terminar, quais são, neste momento, a maior preocupação do Arcebispo de Braga? Por quem reza todas as noites, Olha, eu rezo, digamos assim, para que as nossas comunidades cristãs sejam cristãs, no sentido de comprometidas com Cristo e, por causa de Cristo, comprometida, e creio que os ouvintes, os telespectadores compreenderão, comprometidas com todos os outros Cristos, não é? Não sei o que isto poderá dizer, aqueles que sofrem e aqueles que necessitam. Isto é a minha síntese, um pouco da minha oração. Nestes tais cristos que hoje estão a sofrer, eu verifico e procuro centralizar um pouco na realidade do desemprego, não é? E, efetivamente, o desemprego cresce assustadoramente, são variados os fatores e também as causas, porque me parece que não pensamos devidamente o futuro, não é? No passado, não é? Nesta região já viveu mal, já se falou muito da questão do ave, digamos assim, não é? Ultrapassou-se, não é? Mas hoje, porque talvez não se planeou devidamente, não é? Voltamos a uma situação que é preocupante e que não poderá tranquilizar-nos. D. Jorge Ortiga, muito obrigada por nos ter recebido aqui no Paço. Ficámos a conhecer um pouco melhor o Paço e o pensar do Arcebispo D. Jorge Ortiga, Arcebispo de Braga, um homem, como dizia desde o começo, polémico, mas muito ligado às questões dos nossos tempos. Muito obrigada pela sua companhia. Palavras Cruzadas regressa para a semana.